A geração Z é a geração mimimi. É a geração que reclama de tudo e que não serve para nada. Você vai entender nesse vídeo como que essa geração se formou, por que ela é assim, quem são os responsáveis por ela ser assim. E se você é da geração Z, você vai entender como você tira esse rótulo de você e aproveita as oportunidades, tanto profissionais quanto pessoais. E se você não é da geração Z, você vai entender também nesse vídeo como você aproveita essa geração, como você identifica potenciais e você aproveita dentro do seu negócio, dentro da sua vida e, inclusive, seus filhos dentro da sua casa. Nós vamos esclarecer tudo nesse vídeo. Eu sou o Zé da Firma e falo assim porque nos últimos 12 anos eu estudei mais de 2.500 empresas, prestei mais de 500 consultorias, atendi mais de 500 pessoas com a ferramenta da hipnose e treinei mais de 10 mil pessoas em vendas, empreendedorismo e inteligência emocional. E aqui no canal a gente compartilha isso numa linguagem simples, objetiva, direta, sem filtros, que você entende e consegue aplicar no seu dia a dia. Então, antes de seguir, já se inscreve, ativa as notificações, porque 4 vezes por semana tem conteúdo sobre vendas, empreendedorismo e inteligência emocional aqui no canal, para você entender, aprender e já aplicar no seu dia a dia para transformar a sua realidade, construir uma vida e um mundo mais leve e mais de resultados. Vamos ao conteúdo e vamos ao que interessa. Existe algo muito forte que eu ouvi em um cliente que eu estava fazendo uma consultoria há uns 20 dias atrás. Ele me falou algo muito forte. Olha só, Zé, quando não existe treino, qualquer desafio vira trauma. Olha isso. Quando não existe treino, qualquer desafio vira trauma. Isso fez total sentido, entendendo um pouquinho como o nosso cérebro aprende. Eu saí de casa com 14 anos para buscar viver o sonho da grande maioria das crianças brasileiras, que é ser jogador de futebol. E dos 14 aos 21, esses 7 anos, eu vivi desafios extremos. Eu vivi situações onde, por exemplo, em Rio Grande, quando eu estava no São Paulo de Rio Grande, eu fui fazer uma ligação no orelhão, ainda era o tempo do orelhão. Eu fui fazer uma ligação para minha família e eu fui assaltado. Eu passei 7 anos vivendo. A minha roupa era um boné que eu tinha, eu não me lembro a marca. Eu tinha uma jaqueta dos Racionais, 2 camisetas, uma calça jeans e um tênis laranja da Olímpicos. Me lembro muito bem disso. Foram 7 anos onde a minha roupa, ela cabia numa mochila. Eu tinha junto comigo um par de chuteira, um par de luvas, porque eu era goleiro. E ali eu tinha mais algumas coisas dos clubes. Eu usava muito as roupas dos clubes por onde eu passava. A gente vivia uma situação extremamente desafiadora. E lá em Rio Grande, quando eu saí para fazer essa ligação, uma determinada noite, finalzinho de dia, eu fui assaltado. E lá, uma pessoa extraordinária, maravilhosa, que jogava no clube, que era o Marcos Milhão, me ajudou a recuperar essas roupas que tinham sido levadas. Eu voltei, era bem na frente da concentração do estádio, eu voltei para dentro do estádio, para o Aldo da Puzo, ali tinha uma concentração onde a gente ficava, um alojamento, onde os jovens ficavam. Na época eu tinha ali 16 anos, e quando eu voltei, o Marcos Milhão, eu voltei só de cuecas, e o Marcos Milhão, frio do caramba, era junho, julho aí, e eu voltei, o Marcos Milhão me ajudou, né? Ele identificou mais ou menos quem eram as pessoas, pediu ajuda e a gente conseguiu recuperar isso. Só que essa é uma situação. Uma outra situação é que eu fui fazer um teste no esportivo de Bento Gonçalves. Cheguei em Bento Gonçalves, saí de Porto Alegre, cheguei em Bento Gonçalves só com o dinheiro da passagem para ir, eu não tinha dinheiro para voltar. E quando eu cheguei lá, era 8h05, 25, 8h05 da noite, e o alojamento já tinha fechado. Também, julho, quem conhece Bento Gonçalves sabe o frio danado que é lá, e eu tive que dormir na parada de ônibus. Eu passei uma noite na parada de ônibus. Eu, com a minha mochilinha, com a minha jaquetinha dos Racionais, com o meu bonezinho, me enrolei o máximo que pude, passei uma noite. No dia seguinte, eu tomei um café, fui recebido, fui muito bem recebido, e a partir de então fiquei no alojamento. Mas essas são algumas situações que eu passei na minha vida, e hoje eu olho para trás e vejo o quanto isso me amadureceu. O quanto isso fez de mim uma pessoa forte. E faz com que hoje eu consiga viver situações adversas emocionalmente, de maneira emocionalmente equilibrada. São essas pressões que amadureceram o meu cérebro. Esses desafios
que me fazem hoje lidar com situações adversas na minha carreira profissional, com os meus clientes, com os meus mentorados, a lidar com situações difíceis deles de uma maneira tranquila e orientá-los da forma mais assertiva. Essa pressão me preparou. E os pais de hoje é que são os responsáveis por essa geração mimimi. Se você é pai de geração Z, tem duas coisas, tem duas opções. Ou você formou um cara mimimi ou você formou um cara foda na tua vida. Como assim? A frase que eu mais escuto nos últimos anos, que eu mais tenho escutado nos últimos anos é: eu não quero que meu filho passe pelo trabalho que eu passei. Que merda. Que desgraça isso. É passando o trabalho. Tudo bem, ele pode não passar, ele não precisa passar por todo o trabalho que você passou, até porque são outros tempos, são outros recursos, outras ferramentas. Mas você precisa colocar o seu filho em situações desafiadoras. Você precisa colocar o seu filho em situações adversas. Você não pode dar tudo para ele. Quando você tira, eu não quero que ele sofra. Quando você tira trabalho, você tira a força dele. Quando você tira desafio, você tira caráter do ser humano. Quando você tira responsabilidade, você entrega a fragilidade. Vem a primeira cobrança no trabalho ou na escola, e aí a pessoa trava. Vem a primeira frustração do namoro ou de uma demissão no trabalho, de não conseguir uma vaga no mercado de trabalho ou empreendendo, e aí já desiste, não tem força. Vem o primeiro não mais intenso em algo que quer e a pessoa colapsa. Esse jovem colapsa totalmente. Não é porque ele é fraco, é porque ele nunca foi treinado para ser forte. Ele nunca foi treinado para ser forte. E vamos lá, você que é da geração Z, não é todo mundo que é assim. Quando eu ia para a escola, quando eu estava lá no ensino médio, eu olhava para alguns colegas e dizia: meu Deus, velho, esse cara aqui não dá nem para botar num tacho, não dá nem sabão. Para quem não é do interior, a gente fazia antigamente sabão em tacho. Né? O sabão que a gente usava, não tem os sabões hoje de glicerina e tudo mais, a gente fazia caseiro. Eu lembro minha mãe e meu pai fazendo. E aí eu brincava, né, que quem não tinha a pegada, quem não tava afim, não dava nem para fazer sabão. Eu brinco com isso até hoje. Quando eu encontro um vadio, um vagabundo, um preguiçoso, eu digo: caraca, esse louco aí não dá nem para fazer sabão. Ou essa louca aí não sai nem sabão. Se ferver, não sai nem sabão. Eu brinco com isso, mas quando você dá demais, você não tem essa responsabilidade, você não vai ter força para superar desafios. E se você é da geração Z, entenda, na minha época também tinha colegas que você olhava e dizia: esse aqui não vai dar nada. E tinha pessoas extremamente capacitadas. Alguns desses capacitados hoje não são nada, e alguns daqueles, assim como eu era um daqueles inúteis na escola, um daqueles inúteis. Eu passava desafios, mas eu me incomodava demais na escola. Meu pai e minha mãe me colocaram em muitas situações difíceis, mas essa jornada de 7 anos tentando jogar futebol, buscando a carreira profissional do futebol, me tirou o couro, me colocou em situações extremamente adversas, que hoje me fortalecem. Então, se você é da geração Z e você não é esse cara mimimi, você precisa mostrar para as pessoas. Você tem esse trabalho de chegar, de explicar que você não é, que você teve uma formação diferente dos seus pais, que você sabe como lidar com desafios. E assim o mercado, o mundo vai te olhar de uma maneira diferente. Agora, se você é dessa geração Z e você é mimimi, me desculpa, mas a vida vai te espancar de um jeito. De um jeito. E um dia você vai aprender, porque não tem como. Se você não for treinado pela vida, se você não passar por esse espancamento mental, digamos assim, por essa pressão, você não vai ser forte nunca, você vai colapsar diante dos desafios. Mas se você é esse cara diferenciado já ali com 17, 16, 15, 20 anos, entenda, você tem um grande desafio de mostrar para esse mundo que te julga, porque o mundo julga a geração Z, julga, a maioria dos empresários, dos empreendedores que eu conheço, quando ele já generalizou, quando ele ouve alguém falando: chegou um currículo, tem 17 anos, tem 18 anos, tem 20 anos, meu Deus do céu, não quero nem ver. Infelizmente você vai encontrar isso no mercado. E você que é esse empresário, esse empreendedor, ou esse pai, ou esse líder, para de julgar toda essa geração Z. Não é todo mundo, não. Tem gente boa pra caramba. Eu particularmente convivo diariamente com os meus mentorados dentro do SVE. Inclusive,
Se você ainda não é mentorado do SVE, você não conhece o Saúde Mental, Vendas e Empreendedorismo, dê o primeiro passo. Aí na descrição desse vídeo você encontra o link onde a gente explica tudo sobre o SVE. E você também vai poder falar diretamente comigo como que você pode participar dessa mentoria que tem transformado a vida das pessoas. Já impactou mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil. Mas vamos lá, se você é empreendedor, empresário, se você é líder, não julgue essa geração. Tem muita gente boa. Analise, seja lógico, seja racional. Racional. Porque se você está julgando e colocando todo mundo dentro do mesmo saco, você está perdendo grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Existe uma geração Z mimimi, sim, mas existe uma geração Z que está sedenta por oportunidades. Sedenta por oportunidades. Vamos parar com esse julgamento. Vamos parar com essa crítica destrutiva. Vamos parar de que todo mundo é igual. Não, não é. Tanto você da geração Z, avalie o mercado, identifique as oportunidades. Não julgue. Não se coloque no mesmo lugar de, às vezes, pessoas com a mesma idade que foram treinadas pelos seus pais para serem medíocres, para serem fracos. Se você foi treinado para ser forte, se posicione. E as oportunidades estão aí. E se você é de uma geração mais antiga, mais velha, não julgue. Existem pessoas extraordinárias nessa geração. Extraordinárias. Elas só precisam ser treinadas, lapidadas para suportar essa pressão. Deixe teu like, compartilha esse vídeo com quem precisa ver isso, com quem precisa olhar para essa geração Z de uma maneira diferente, ou para quem é da geração Z e está precisando tomar um chute na bunda e acordar para a vida. Se você ainda não é inscrito no canal aqui, mais uma vez, se inscreve. Tem conteúdo aqui 4 vezes por semana, sem filtro, direto, objetivo, para você olhar, entender, aprender e colocar em prática.